Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. E hoje vamos falar sobre bem-aventurados os gatilhos. Agda, você errou. A frase certa é bem-aventurados os aflitos, que é parte do Sermão da Montanha que Jesus proferiu lá na região do Mar da Galileia, que também é o título do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Calma aí, não errei não. E vamos analisar hoje o que essa frase de Jesus tem a ver com os gatilhos, como os entendem a psicologia moderna. Assim, no contexto psicológico, gatilhos são eventos ou sensações que nos remetem a situações emocionais, boas ou más. Assim, se eu sinto o cheiro do pão assando no forno, isso me remete à infância, à casa, ao cuidado, ao prazer de desfrutar do sabor na minha infância, é um gatilho positivo. Se eu escuto gritos e ameaças e recordo de momentos que vivi nesta mesma casa, revisito a sensação de medo e insegurança da criança diante de um adulto alterado, é um gatilho negativo. Então, gatilhos emocionais nos fazem revisitar marcas emocionais profundas, não só da infância, como também de outras fases da vida. E por que entender o que são gatilhos? Porque reagimos a eles como se eles fossem o fato que nos marcou, o que é incorreto. Eles apenas nos apontam a marca. E é exatamente pela capacidade de nos apontar as nossas marcas, que precisam ser identificadas, trabalhadas, ressignificadas, que os gatilhos se tornam bênçãos nas nossas vidas. Quer ver outro exemplo? Se eu ouvir sobre mim que era incapaz de ter sucesso, pouco habilidoso, preguiçoso, e isso me marcou, me fez ter dúvidas sobre a minha própria competência, ao ouvir uma simples pergunta de um colega de trabalho, você consegue fazer tal coisa? Eu já entendo como uma manifestação de descrédito. A pessoa deve achar que eu não dou conta, eu penso logo. Mas isso não é realidade. Foi a minha mente que criou esta interpretação, baseada na minha experiência negativa do passado. E o pior é que eu fico com raiva do colega por causa da pergunta o resto do dia. Me sinto mal, remoendo a situação e a pessoa se torna alguém que eu passo a evitar. Olha quanto desfecho negativo porque eu não identifiquei que aquilo não foi uma manifestação de dúvida sobre a minha eficiência. Não foi uma pergunta capciosa. A pessoa não tinha intenção nenhuma de me menosprezar. Apenas funcionou como um gatilho para uma dor antiga que eu tenho. E na vida pessoal, isso também fica muito evidente. Por exemplo, se eu não construir uma boa autoestima, facilmente eu me sinto desprestigiado ou desvalorizado porque escuto um familiar elogiar outra pessoa e não a mim. Tem problema ouvir elogios sobre outra pessoa? Nenhum. O problema foi que esse elogio ao outro atuou como um gatilho que me remeteu à minha própria baixa estima, à minha carência afetiva. E esse tipo de coisa, que é mais comum do que a gente gosta de admitir, pode parecer pequeneza, mesquinharia, mas é apenas emoção mal resolvida. Por isso é preciso identificá-la, admiti-la, tratar a base do desconforto e não o gatilho. Investir uma autoimagem positiva. Nos observar desse ponto de vista do que funciona como um gatilho negativo em nós é um processo longo, porém necessário de autoconhecimento. Caso contrário, ficamos nos afligindo, sofrendo, sentindo irritação, insegurança emocional, frustração, e a gente nem sabe o que faz com tudo isso. Pior, ocupados com essas dores, não ficamos disponíveis para as coisas boas, amáveis e construtivas que temos para viver. Porque temos a impressão que todo mundo nos persegue. Cuidado, se você costuma pensar assim, muito provavelmente o que está acontecendo é que todo mundo, de uma forma ou de outra, está representando o gatilho para as suas questões emocionais. E aqui a gente começa a entender um aspecto não tão óbvio do bem-aventurados os aflitos. Nós espíritas gostamos de pensar que tudo de negativo que nos acontece são resgates de vidas passadas. Mas se você conferir o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, além das causas anteriores, existem as causas atuais das aflições, ou seja, nada de vida passada.
São questões que se criaram nesta existência mesmo e que nessa existência mesmo podem ser resolvidas. Assim, os gatilhos são lanternas que apontam para dentro do nosso íntimo, para revelar o que precisa ser entendido e cuidado com carinho. Ressignificar, ou seja, olhar para as marcas do passado não com o olhar do passado, mas com o seu olhar de hoje. Se o seu eu do passado não tinha as ferramentas e a estrutura psicológica para lidar com situações e pessoas que te feriram, o seu eu de hoje, mais maduro e experiente, tem. Se o seu eu do passado não podia expressar o que pensava e o que sentia, o seu eu de hoje pode. Dê voz a ele, através da conversa, da escrita, através da psicoterapia. Cure suas feridas hoje. Essa também é uma dádiva que Jesus nos ofereceu quando proferiu o Sermão do Monte e que a encarnação nos propicia o tempo e o lugar. Eu espero que esta reflexão tenha sido útil. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com quem também pode gostar. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.